galera, tudo bem? Professor Alexandre, professor de História, mais uma vez trazendo uma super vídeo aula bacana, e hoje nós vamos falar da primeira fase da Idade Média. Falaremos da Alta Idade Média, que vai do século V até o século XI. Nesse período nós vamos ter a formação dos povos que ali se localizavam naquele período, e nós vamos ter a formação do sistema feudal, conhecido como feudalismo, onde vai acontecer o apogeu do sistema, ok? A partir do século XII ao século XV, nós vamos ter um período de transformações, e esse período vai ser conhecido como Baixa Idade Média, que vai ser tema de uma outra videoaula que preparei para vocês, beleza? Nesse período, nós vamos perceber que a formação da Idade Média se dá através das origens germânicas e romanas. Dos povos germanos, nós vamos ter a influência agrícola, o modo de vida de subsistência e o uso das técnicas agrícolas. Dos romanos, nós vamos ter a influência da religião católica, da organização do Estado, da economia comercial e da desigualdade social. É nesse período que vai surgir um sistema, um modo de sistema de economia que vai ser a base da Idade Média. Estamos falando do sistema feudal, ou também conhecido como feudalismo, sistema político, econômico, social e cultural de toda a Idade Média. Nós vamos perceber que o sistema feudal foi um sistema que se baseava na posse de grandes proprietários de terras essas conhecidas como feudo. Então tudo se baseava na terra. Quanto mais terras você possuía, mais status social você era reconhecido. Tá? Era a forma de medir a riqueza das pessoas naquele momento. Os reis, temendo invasões e sem condições de proteger todo o seu reino, passaram a dividir suas terras, tá? entre seus chefes guerreiros, nobres, que levavam seu próprio exército a essas grandes propriedades rurais, né? Levavam até os feudos, com ordem de protegê-los, tornando-os assim senhores feudais. Nessa perspectiva entre reis, senhores feudais, também temos os camponeses, esses que eram obrigados a fazer os serviços na terra, tá? Obrigados a trabalhar no campo, descendentes de antigos plebeus romanos e trabalhadores germanos, eram presos à terra, não podiam sair dela, produzindo todos os alimentos para o feudo, servindo ao seu senhor em troca de proteção. Por isso que também eram conhecidos como servos. Beleza? Como era a sociedade da Idade Média? Eram 3 grupos distintos. No topo da pirâmide nós tínhamos o clero e a igreja, que era responsável pela oração, para os que oravam. Abaixo do clero nós tínhamos os nobres, eram os que lutavam, também conhecidos como cavaleiros. E por fim, a base de todo a sociedade e a maioria da população eram os servos, eram aqueles que trabalhavam para os senhores feudais. Essa sociedade era imóvel, não havia mobilidade. Quem nascia nobre seria nobre até o fim da sua vida. Quem nascia servo seria servo até o final da sua vida, e assim por diante. Isso caracterizou o que nós vamos chamar de sociedade estamental, ou sociedade de estados sociais. Um exemplo, era uma sociedade que você era nobre ou era servo, não havendo nenhum tipo de mobilidade. Tá? Vamos falar sobre a economia. A economia feudal estava vinculada aos feudos. Sua base era a terra, caracterizada por uma economia natural
natural, ou seja, tudo que era produzido, tudo que era colhido, não era voltado ao comércio, até porque nós não tínhamos moedas, nós não tínhamos trocas comerciais, então era tudo voltado para a subsistência do feudo, tá? O que é um sistema de subsistência? Você plantava aquilo que você iria se alimentar, somente o necessário, não existia excessividade de produção, o excesso de produção, não tinha, tudo que você colhia, você plantava, você colhia, e você se alimentava, né? Divisão dos feudos, os campos dos senhores, também conhecido como manso senhorial, dividia em 3, no sistema de rodízio, produzia alimento em 2 campos, enquanto o terceiro descansava a terra para a produção, tá? A, B, C, depois havia um rodízio B, C, A, enfim, ok? Localizavam-se as moradias dos senhores, os grandes castelos, tá? Que a princípio eram construídos de madeira, tá? Localizava-se na parte mais alta do feudo para poder visualizar com mais facilidade o inimigo. Com o passar do tempo, esses castelos passaram a ser construídos com pedras, tornando-se fortalezas imensuráveis e difíceis, né, de serem invadidas, tá? Em seu interior havia um grande pátio e uma torre, e em momentos de guerra os servos se refugiavam, tá, dentro desses castelos. A outra parte do feudo era o lote dos servos, onde ficavam as moradias para os servos, as pequenas cabanas, e também nos feudos nós tínhamos o moinho, as pastagens e o bosque senhorial, onde o seu feudal caçava. Nele também nós tínhamos as terras onde os servos também se alimentavam, a parte deles, né? Principalmente no lote dos servos, lá que ficavam seus espaços, tá? A maioria das ferramentas eram feitas de madeira, se quebravam com muita facilidade, e nas terras usava-se o arado, tá? Colocava-se madeira carregada por um cavalo, e ali ele abria a terra para a produção, tá? Nesse período também nós vamos ter algumas obrigações servis, que são impostos que os servos, além de ter sua vida bem difícil, como eles viviam, ainda pagavam impostos a senhores feudais, à igreja, enfim. Tá? E eu coloquei os 3 principais para vocês: a talha, que era o pagamento da metade de sua produção ao senhor feudal. O pouco que ele produzia em sua terra, tá? Nas terras comuns, ele pagava para o seu feudal. A corvéia, obrigação de trabalhar de 3 a 4 dias nas terras do seu feudal, e também tinha banalidade, o uso, né, pagamento do uso de moinhos, das ferramentas que era usada aqui no feudo, tá? Como era a política feudal, tá? Nós tínhamos o rei, que passava ou dividia as suas terras a alguns nobres, tá? Que era o seu feudal, e que esse, recebendo essas terras, exercia o que nós vamos chamar de poder local, tá? Todas as pessoas que viviam nos feudos do senhor feudal tinham que obedecê-lo veementemente, tá? É óbvio que alguns feudos, tá, isso era muito relativo, tá? E esse também podia distribuir suas terras a outros nobres. Isso caracterizou o que nós vamos chamar de juramento de fidelidade, tá? Aí a gente tinha a sucerania e a vassalagem, tá? O rei, o seu feudal, ao receber as terras do rei, fazia um juramento de fidelidade, um tipo de ajuda e fidelidade, principalmente em momentos de guerra, tá? E crise. E quando o seu feudal distribuía a outros nobres,
também havia um juramento de fidelidade. Esse senhor feudal distribuía a vários nobres de suas terras, de seus feudos. Em um determinado momento, nós vamos ver que o senhor feudal passa a ter mais força política do que o próprio rei. Beleza? Essa era a política feudal. Falamos de dois grupos sociais, né? Os cavaleiros, nobres e os servos, mas esquecemos do grande grupo, tá? Da grande instituição mais importante da Idade Média, que era a igreja. Tá? A igreja dava, né, forte influência à sociedade europeia naquele período. Ela ditava as normas, o comportamento, decidia pelos reis, enfim, exercia o monopólio sobre a cultura europeia. Tá? Todo conhecimento, todo saber era voltado apenas e controlado pela Igreja Católica. De certa forma, era organizada e possuía uma hierarquia, era dividida em alto clero e o baixo clero. O alto clero, nós tínhamos o Papa, arcebispos e bispos. O baixo clero eram as ordens monásticas, né? Ordens que tinham como principais, eram originários de monges. Aí a gente pode citar a ordem dos franciscanos, que era uma ordem muito, muito forte naquela época, e nós tínhamos os padres e os diáconos, ou seja, era uma parte da igreja que estava junto, mais próxima com a população. Tá? Em relação à cultura, muitos historiadores diziam que o período da Idade Média era considerado a Idade das Trevas, onde não houve uma mudança, uma transformação cultural, e muitas das vezes essa cultura ficou estagnada. Porém, houve uma ruptura nesse pensamento. Tá? E a cultura, como muitos historiadores vão analisar na Idade Média, ela teve como tema principal a religião católica, tá? A Igreja Católica. Nos estudos, nós tínhamos a teologia, né? Todos os estudos voltados à origem divina, voltados a Deus, e a filosofia. Tá? Muitos filosóficos, inclusive a filosofia vai dividir essa parte como filosofia medieval. Tá? Alguns personagens muito importantes fazem parte desse período. Nós temos, tanto na literatura como nas artes plásticas, temas religiosos e temas voltados ao cotidiano da vida feudal. Na arquitetura, nós vamos ver dois tipos de características. O gótico, que eram arcos redondos, arcos de forma oval, tá? Que tinham base, colunas, tinham grandes janelas, grandes luminosidades, e diferentemente do arco do romano, que tinha um arco um pouco quadrado, grandes colunas, pouca luminosidade e pequenas janelas. Tá? Então aqui nós vimos características muito marcantes da Idade Média, tá? A Alta Idade Média. É bom frisar também que nesse período nós vamos ter a construção de imensas catedrais, tanto que os historiadores vão chamar esse período de tempo das catedrais. Tá? E nós podemos citar duas grandes catedrais que surgem nesse período: a Catedral de Notre-Dame em Paris, que recentemente pegou fogo, né? Foi assolada por um incêndio. Tá? E temos a Catedral de Worms, na Alemanha. Também foram dois grandes construções que vão surgir, que vão se destacar nesse período. Beleza? Gente, um forte abraço. Tá?
voltemos numa outra videoaula falando sobre o próximo período, né, a Baixa Idade Média, que vai se caracterizar por momentos de transformações sociais e momentos de crise que vai dar fim a esse grande período histórico da nossa humanidade. Beleza? A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!